Olá, tudo bem com você? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir desse exato instante, estamos nós dois aqui juntinhos, novamente, para fazermos mais um Papo de Fratinho. Existe dentro dos Estados Unidos da América do Norte um movimento supremacista branco chamado Ku Klux Klan. É também conhecido como KKK ou simplesmente Klan. E que, na verdade, não é apenas um movimento, mas sim a junção de três movimentos que trazem o mesmo nome e as mesmas correntes reacionárias e extremistas, as quais têm por base a supremacia branca. Mas o que será essa coisa de supremacia branca? A supremacia branca é a ideologia que acredita na ideia de que o homem branco é superior em todos os aspectos sobre outras raças, especialmente a raça negra. Como eu falei, a KKK se divide em três fases distintas, tendo sido seu início ocorrido em uma pequena cidade do estado norte-americano do Tennessee, entre os anos de 1865 e 1866, por um grupo de ex-soldados confederados que foram derrotados na Guerra Civil Norte-Americana, que ocorreu entre os anos de 1861 e 1865, e que foi vencida pela União, ou Estados do Norte, e que teve como principal consequência a abolição da escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Fato que desagradava aos estados sulistas, essencialmente escravagistas. Foi exatamente desse inconformismo com a derrota na guerra associada à libertação dos escravos que fez surgir, então, a Ku Klux Klan. Após ter explicado a você sobre o nascimento da Ku Klux Klan, eu vou me ater a falar sobre a segunda Ku Klux Klan, ou KKK, e que, sem dúvida, foi a que mais radicalismos e ações terroristas promoveu em solo norte-americano. Aquela que é denominada de segunda KKK foi fundada no ano de 1915, no topo da Stone Mountain, uma montanha localizada no estado da Geórgia, um dos estados que formavam os Estados Confederados. O fundador supremacista da segunda KKK foi o pastor protestante William Joseph Simmons. Sempre um pastor, né? Um pastor da Igreja Metodista, nascido em 6 de maio de 1880, no estado do Alabama, outro dos Estados Confederados, e que faz fronteira com a Geórgia. Na primeira KKK, seus membros não usavam os amedrontadores roupões brancos fantasmagóricos, de capuzes pontiagudos, que tinham como finalidade, além de esconder a identidade dos membros, aterrorizar suas vítimas. E nem queimavam cruzes. A famosa cruz em chamas também foi incorporada à KKK pelo pastor Simmons, como uma marca de violência e recado da segunda KKK. Mas é preciso pontuar que essas coisas só foram inseridas na Ku Klux Klan após o pastor Simmons ter assistido a um filme baseado no livro de Thomas Dixon, intitulado Um Romance Histórico da Ku Klux Klan, e que foi exibido no Cine Teatro de Atlanta, naquele ano de 1915. Logo após a exibição, então, desse filme, o pastor Simmons e os novos seguidores da KKK desfilaram até o Cine Teatro montados em cavalos e todos usando túnicas com capuzes pontiagudos. Esse desfile terminou se tornando uma marca da KKK que passou a ser sempre repetido em diversas ações do movimento, o que não ocorria na primeira KKK. Mas não foram apenas essas as diferenças notadas entre as duas KKK. No que era a primeira, era um movimento basicamente racista, voltado para os negros. Já na segunda KKK, o pastor Simmons terminou por estender
as ações da KKK em direções radicais diversas, o que tornou a Ku Klux Klan um movimento antinegro, anti-estrangeiros, anticomunista, anticatólico, antijudeu e antiliberal. E, além disso, ele deu à KKK uma estrutura militantemente protestante, trazendo de bojo o antigo padrão sulista de muito medo e de muita violência. O pastor Simons usava de um discurso forte que incitava as outras denominações protestantes contra a Igreja Católica dentro de um anticatolicismo, digamos assim, usando para isso religiosos protestantes brancos de diversas outras denominações. A KKK chegou a ter no auge das suas ações, em meados do ano de 1920, 8 milhões de membros em suas fileiras, que espalhavam terror e muita violência, principalmente nos estados do sul e sudeste dos Estados Unidos. No mês de setembro de 1923, o pastor Simons foi expulso da liderança da KKK, sendo então substituído por Hiram Wesley Evans, o que causou uma dissidência, formando então duas KKK, uma liderada por Evans e uma outra que continuou a seguir o pastor Simons. Terminada a chamada Grande Depressão, que ocorreu nos Estados Unidos nos anos 30, a KKK perdeu muito da sua força. Porém, voltou às suas malditas atividades durante a década de 60, principalmente por conta dos movimentos que aconteciam pelos direitos civis que defendiam a igualdade racial na América e que tinham líderes como Martin Luther King. Atualmente, a KKK ainda está em atividade, mesmo que muito diluída, em movimentos menores, que contam com cerca de 8 mil membros, mais ou menos, que alimentam os mesmos princípios violentos e supremacistas do pastor Simons. Estamos terminando mais uma edição do nosso Papo de Fradinho. Mas antes que você saia, que tal nos deixar aqui o seu like? E se ainda não for inscrito, então aproveite agora o momento, se inscreva, comente, toque no sininho. Uma coisa muito simples, mas é muito importante para o nosso trabalho poder continuar. Então, até o nosso próximo Papo de Fradinho. Quero estar com você aqui de novo. Fique com Deus, paz e bem.